Vyadirogan satatanu shaktana sheshakaya prasurtana sheshan Autsukya moharatidan jaghana Yopurva Vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2, o capítulo de Dinacharya. E a gente tá andando bem com ele agora, acho que passamos uma quarta marcha e estamos indo para a reta final já. E hoje ele vai mudar um pouco o tom, inclusive, da brincadeira. A gente estava falando muito sobre regras morais, né? Regras que tem a ver com o dharma, né? Do seu comportamento, de como você deveria tratar os outros, seus inimigos, seus amigos, seus familiares, o guru, a divindade, as vacas e tal e tal. E hoje ele vai mudar um pouco o tom dessa prosa e vocês vão ver, né? Os shlokas que a gente vai ler hoje são... Então a gente vai começar no shloka 31, e vai ler o 32, 31 inteiro, o 32 inteiro e o primeiro verso do shloka número 33. Então vai ser bastante coisa. Eu estou cada vez empurrando vocês mais. Se a gente fosse ler de acordo com as revisões do meu Ashtanga, a gente demoraria uns 3 vídeos para cobrir isso tudo que a gente vai ver hoje. Em nome da agilidade, eu vou meio que colocar tudo junto. E eu acho que esse tema é apropriado para fazer isso. Mas a gente vai dar uma passada talvez um pouquinho mais rápida, né? E vamos direto ao ponto então. O shloka número 31, 32 e a primeira metade do shloka número 33 dizem o seguinte: Nicharo manakashmashrur nirmalangri malayanaha snana shila susurabhi suvesho nulbanojwalaha dharayet satatam ratna siddha mantra mahaushadhihi Satapatra padatrano vicharedyuga matadruk nishichatya ikecharye dandimauli sahayavan. Bastante coisa para hoje. E vamos lá então. O shloka número 31, ele já começa, né? Então a gente viu lá no shloka número 30, ele falou que sempre você deveria tentar seguir o caminho do meio, né? Então tinha uma pegada bem... ética e moral. E agora ele deixa para lá essa pegada ética e moral e ele vai direto ao ponto. Questões de higiene, questões básicas da vida humana que todo mundo deveria seguir, né? Então é interessante vocês perceberem como ele intercala esses conceitos, né? Então ele começou dizendo que você deveria, o capítulo, né, começou dizendo que você deveria acordar no Brahma Muhurta, deveria se observar, deveria fazer suas higienes pessoais. Depois ele botou o meio do capítulo falando bastante sobre posições éticas e morais. E agora ele meio que voltou em atitudes cotidianas que você deveria ter, que tem a ver com mais higiene, né, talvez. Então aqui nesse shloka ele já começa. Nicha Roma Naka Shmashruhu. Então Nicha significa curto. O que tem que ser curto? Roma, os cabelos. Naka, as unhas. Shmashruhu é a barba e o bigode. Então você deve manter os pelos do seu corpo devidamente aparados e as unhas também devem estar devidamente aparadas. Nirmalangri malayanaha. Nirmala, mala significa sujeira, nirmala é limpo, né? Então, o que tem que ficar limpo? Angri, seus pés, e malayanaha, os orifícios pelos quais saem os malas, as impurezas, né, que são destinadas a sair do corpo. Então, os orifícios todos, por exemplo, os olhos, o nariz, os ouvidos, são malayanas, são lugares de onde saem malas. Então, assim como o ânus, como a uretra, eles devem ser mantidos sempre limpos. Devem ser mantidos sempre nirmala, sem malas, sem sujeiras. E também devem ser mantidos limpos os angri, os seus pés. Então, os cabelos, a barba e as unhas devem ser mantidos curtas e os seus orifícios de onde saem malas e os seus pés devem estar sempre limpos. Snana shilaha. A palavra shilaha significa um hábito, um costume. Então, snana significa banho, como a gente já viu. Snana shilaha. Então, o banho deve ser um costume. Ele deve acontecer
periodicamente, rotineiramente. Idealmente, aqui, de acordo com o que a gente vê, ele é um dinacharya, né? Então ele deveria acontecer todos os dias. Snana Shilaha. Susurabhi. Surabhi significa um cheiro gostoso. Então a palavra, esse prefixo su, a gente vai ver ele no Surabhi e daqui a pouco vai ver ele no Suravesho. Significa bom, gostoso, agradável, aprazível. Surabhi já significa um cheiro bom, né? Um odor agradável. Então você deve manter o corpo sempre banhado e sempre com um cheiro agradável. Suvesha, vesha significa vestido. Suvesha significa que você tem que estar sempre bem vestido. Então, vestido de uma maneira que seja agradável, que seja bonita, que seja respeitosa, digamos assim. Então, aí os samhitas a favor da moda, né? A parte da moda dos samhitas. Ele fala tudo isso, mas ele fala anulbano jwalaha. Então, anulbano significa não muito. Ajwalaha significa brilhante, estapafúrdio, como a gente falaria isso? Pavoneado. Então, assim, é para você tomar banho todo dia, é para você estar sempre cheirosinho, é para você estar sempre bem vestido, mas não exagera. É isso que ele está dizendo. Não é para você ir no excesso, não é para você estar pavoneando ou então com um excesso de perfume ou então com um excesso de cuidado, né? Então, esse é o Ashtanga Hridaya dizendo, não precisa ter toque, tá? Então você vai tomar banho, mas não precisa lavar a mão 18 vezes antes de sair do banheiro. Você precisa se vestir bem, mas você não precisa exagerar, né? De repente, vai do gosto de cada um, mas não é todo mundo que precisa ter aquela bolsa de R$2.000, né? Você precisa cheirar bem, mas de repente você não precisa cheirar que nem um free shop, né? Você não precisa cheirar que nem uma loja de perfume. Você pode cheirar bem como uma pessoa normal. Satatam, sempre então. Satatam ratna siddha mantra mahaushadhi dharayet. Então, satatam significa sempre. Então, dharayet, que ele começa, né? Dharayet satatam. Dharayet significa segurar, carregar. Dharayet satatam, então sempre você tem que carregar, você tem que levar com você algumas coisas. Número 1, ratna. Ratna são pedras preciosas, são coisas preciosas. Então, riquezas, por exemplo. Então, ter sempre consigo coisas, símbolos de riqueza e tal, são importantes. Siddha mantra, a palavra siddha significa sagrado, né? Divino, digamos assim. E mantra são partes dos textos sagrados que a gente considera que carregam um poder, né, em si. Então, carregar essas palavras que são consideradas sagradas, importantes para você. Você pode considerar que ele está falando aqui que você tem que pegar o Gayatri Mantra, por exemplo, lá do Rigveda e carregar ele num papelzinho pendurado no seu pescoço, mas você pode considerar que, por exemplo, palavras que são de muito carinho, por exemplo, a sua mãe te disse alguma coisa que você sente muito apreço, ou uma pessoa que você ama disse que te ama, por exemplo, isso também pode ser um mantra, isso é uma palavra que é dita e ela gera um efeito no mundo à volta. Então, assim, na realidade, a ciência do mantra, toda palavra tem um potencial de ser um mantra, dependendo de como ela for entoada, né? Então é óbvio que a gente tem mantras que são entoados há 5.000 anos e por isso ele já carrega como Om, por exemplo, é um grande mantra, né, super conhecido. Tem o Gayatri Mantra, por exemplo, que é um dos mantras mais antigos do mundo. Enfim, tem uma série de mantras, uma ciência inteira sobre, por exemplo, cura de doenças só utilizando essa ferramenta, né, dos mantras. Então é uma ciência bastante extensa, muito referida no budismo tibetano também. Agora, se você considerar de uma forma ampla, o mantra também é o que você pronuncia, aquilo que você fala e que gera um efeito sagrado, positivo no mundo, né? Então, Siddha Mantra Mahaushadhi, Mahaushadhi, a palavra Aushadhi significa um remédio. Mahaushadhi é um grande remédio, são plantas que são muito boas para curar a saúde, por exemplo. Uma delas, o gengibre, é considerado um Mahaushadhi, a cúrcuma é considerada um Mahaushadhi. Então, é importante você sempre levar com você palavras sagradas, divinas, e remédios sagrados divinos.
Antigamente, né, esse texto vem de 1.500 anos atrás e a base dele era o Charaka Samhita, que são de 4.000 anos atrás. Então, se você está andando pela rua, é bom você ter um negocinho no teu bolso. Você não tem farmácia em todas as esquinas, não é mesmo? Então, leve em consideração que todas as regras que a gente vai começar a elaborar a partir de agora, elas estão inseridas dentro de um contexto histórico-cultural, né? Então você hoje em dia de repente não carrega lá os seus mantras, mas naquela época você não sairia de casa. Aqui na Índia, em muitos lugares, as pessoas ainda não sairiam de casa sem os mantras. 1.500 anos atrás, imagina. Então as pessoas aqui carregam muitas vezes uma cápsulazinha, né? E aí dentro tem um papelzinho com um mantrinha escrito. E muitas pessoas têm o mantra delas, né? Que foi dado pelo seu guru, ou pelo seu pai, ou pelo seu avô. E elas carregam aquilo como um símbolo que lembra elas sempre de se manter uma pessoa honesta, boa, positiva, afetando o mundo de maneira positiva. Algumas pessoas hoje em dia tatuam essas coisas, né? Então você pode ter esse mantra com você sempre, porque ele agora está tatuado no seu corpo. E o Ashtanga Hridayam está dizendo, carregue sempre com você esses hinos sagrados, essas palavras divinas que te lembram de ser um ser humano melhor, né? Isso é positivo. Segunda metade do Shloka 32 diz Sattata-patra padatrano. Então, de novo, sempre você deveria carregar um chatra, dizem os comentaristas, né? Que é um guarda-chuva, né? Uma sombrinha. E você sempre deveria proteger os seus pés quando você vai fazer vicharet, quando você vai caminhar por aí, quando você vai viajar pelo mundo. Então, Sattapatra padatrano vicharet yugamatra druk. Então, vicharet, quando você está caminhando por aí, quando você vai explorar o mundo, leva sempre uma sombrinha, um guarda-chuva. Você não sabe quando é que você vai precisar, né? Vai que está muito sol, você precisa se proteger do sol. Aqui na Índia, por exemplo, em Jamnagar, isso faz muito sentido. Quando está no alto do verão, o guarda-chuva, a sombrinha, ela te protege, né, da inclemência do sol. E quando está na estação chuvosa, nas monções, a sombrinha te protege da água. Então, é um instrumento muito importante, né? E já era há 4.000 anos atrás. E padatrana, também você tem que proteger seus pés. Então, usa calçados, chinelos, tênis e tal, para te proteger do solo, né? Porque você nunca sabe onde é que você vai pisar. E aí ele fala Yuga Matra Druk. Yuga Matra, Matra significa uma medida, né? Que medida é essa? É a medida do que a gente chama de Yuga. O Yuga, ele é um instrumento que é colocado no pescoço dos touros. Então, normalmente quando você tem uma carroça, você tem 2 touros e o Yuga, ele é uma madeira que prende os 2 touros juntos. A gente chama isso de jugo em português. É até parecido, Yuga, jugo. Engraçado, talvez venha do sânscrito, o português. A palavra em português é jugo e é um pedaço de madeira grande que ele une 2 touros. Então, esse pedaço de madeira, a gente diz que ele tem mais ou menos uns 3 metros. Então ele fala Yuga Matra, então a medida desse pedaço de madeira, então considere aí mais ou menos uns 3 metros, por aí, não é muito certo, são 86 angula. Então a medida que a gente usa dentro do Ayurveda, angula, é essa medida aqui de uma falange. Então isso aqui, são 86 disso, é um yuga. Isso não serve muito para vocês, mas é só por curiosidade. A gente tem uma ciência inteira dentro do Ayurveda, a gente estuda bastante isso aqui no BAMS também, sobre matra, né? Sobre os diferentes tipos de marcação de tempo, de peso, de quantidade, de volume, de acordo com os samhitas, porque eles estão sempre falando tantos ângulas, e aí a gente tem que saber o que isso significa, né? Enfim, e o que tem a ver isso? Ah, Matheus, tá bom, vai, entendi, são mais ou menos 3 metros, é um instrumento de madeira que tem mais ou menos 3 metros, mas o que isso importa? O que tem a ver isso com a gente caminhar? Tem a ver que isso é Yuga Matra Druk, você deveria olhar mais ou menos 3 metros à sua frente. Ele está te dizendo, quando você sai para ir para andar, leva um guarda-chuva, protege seus pés e sempre olha mais ou menos uns 3 metros na sua frente. Não é para você andar olhando para cima, nem olhando para os lados, nem olhando para baixo, porque você está sempre olhando, vendo o que vai acontecer, né? Antigamente, de novo, imagina, de repente tem cobra, tem um monte de bicho. Hoje em dia, se você está no mato ou se você está numa fazenda, você vai andar olhando para frente. Se você está em São Paulo, de repente, você está no seu celular e você atravessa até o sinal de trânsito sem olhar para a direita e para os lados, né? Mas se você está no meio natural, você dificilmente
ficaria totalmente avoado, porque tem sempre uma necessidade de alerta, né? Há 1500 anos atrás, talvez isso fosse mais verdade do que isso é hoje em dia. Nishi Chatyaike. Então, Nishi, de noite, né? O comentarista deixa bem claro que a palavra Nishi aqui significará troll, então durante a noite. Cha Atyaike. Atyaike significa urgentemente. Então, à noite, se for urgente, só se for urgente. Karyedandi Mauli Sahayavan. Então, se você vai fazer esse vicharet que ele falou antes, se você vai caminhar por aí, você durante o dia vai levar sua sombrinha, vai proteger o pé e vai olhar para frente. E durante a noite, Nishi, só se for urgente, tá? Então não era recomendado, de novo, olha o contexto sócio-histórico e cultural, né? Então, há 1500 anos atrás não tinha energia elétrica. Se você vai sair de noite, eu brinco muito com vocês que já me conhecem, que sabem, eu falo, o ser humano não é um bicho noturno. Olha a prova do Samhita de que a gente não é notívago, né? A prova do Samhita de que a gente não é notívago é, se você for sair de noite, só se for muito urgente e seguindo as próximas características que eu vou colocar aqui. Então, se você for sair de noite, você tem que levar tudo isso em consideração. Primeiro, Dandi, Mauli, Karye. Então, Sahayavan. Então, você tem que sempre levar um bastão de proteção. Você tem que sempre Mauli, quer dizer, cobrir a sua cabeça. A palavra Mauli significa meio que cobrir. E aí no comentário ele deixa bem claro, ele fala Shiroveshtanam. Shira é a cabeça. Shiroveshtanam significa que você tem que cobrir a sua cabeça. Muitas traduções dizem, use um chapéu, né? A palavra chapéu aqui não está dita, ele está dizendo, você tem que cobrir a sua cabeça de alguma maneira. Talvez isso seja para proteger do frio, do sereno, ou simplesmente por uma questão de proteção, porque no meio natural é perigoso à noite. O ser humano não enxerga bem, a gente não é muito forte, não é muito rápido, então você tem que estar bem protegido quando você for sair à noite. Então, você tem que carregar um bastão, você tem que cobrir a sua cabeça e você tem que levar um amigo. Sahayavan significa tendo sempre um amigo ou um assistente junto com você. Então, se você for sair durante a noite, só saia em caso de extrema emergência. E se ainda assim for extrema emergência, você leva uma pessoa junto com você, tipo um amigo, um assistente. Você leva um bastão, porque você não sabe o que vai acontecer, e cubra a sua cabeça. Esses são os cuidados que o Samhita coloca para você. E é isso. Nossa, nem foi tão mais lento do que o normal. Então esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje, o shloka número 31, 32 e a primeira metade do shloka número 33. E vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje a gente vai ver as outras duas consoantes que também são consideradas semivogais, né? Então no nosso encontro passado a gente viu o ia e o ra, e hoje a gente vai ver o l, é como um L, A, L, e o V, é um V, A, V. Então, Ya, Ra, La, V são as 4 semivogais. E a gente usa elas de maneiras bastante interessantes que a gente vai ver mais pra frente. Como misturá-las com outras vogais, com vogais e como misturá-las com consoantes, né? Elas alteram bastante. Elas são consideradas semivogais porque o V ele tem uma ligação muito próxima com o U. O Ya tem uma ligação muito próxima com o I. O Ra ele pode ser usado junto com consoante, mas ele altera as vogais também. Então, esses 4 são bastante importantes e eles são considerados meio que separadinhos, né? No nosso próximo encontro, a gente vai entrar nas sibilantes. Então, esse foi o nosso minutinho de sânscrito. Eu recomendo que vocês revejam esse L e esse V. Tentem colocar as vogais aí, né? Faz um L, La, Li, Lu, Lu, Lo, Lau, Le, Lei. E a mesma coisa com o V, para vocês treinarem bem, para vocês começarem a reconhecer essas semivogais. Tenta ver, por exemplo, nos shlokas que a gente acabou de ler, em tudo que a gente viu hoje, se tem algum L, se tem algum V. Isso já seria um exercício bem interessante. E tem, né? Eu já posso dizer que tem. Então, na quarta-feira que vem, a gente continua lendo o Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, do capítulo Dinacharya, e a gente está chegando, como eu já disse, na reta final.
Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que já contribuem no apoia.se/VidaVeda. É graças a vocês que a gente consegue evoluir com o trabalho do Vida Veda da maneira que está acontecendo. 2019 tem muitas coisas incríveis aí separadinhas que a gente vai começar a divulgar muito em breve. Eu conto com a companhia e com a presença de todos vocês. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.